Historiador. Dota. Tá tudo, né? Pronto. Aquela concentração que eu te conheci. Não, tá em dia. Yeah. Tá em dia. É isso. Vai acontecer bem. Tudo pronto. Yeah. Yeah. Tá Tá fixe. subido, Hã? a peneira O quê? mexeram no portal. Peneira de quê? Não vai. Boa tarde, doutor. Augusto Dias Simone. Pronto, 6 horas, doutor. Tudo preparado, né? Tudo preparado. Finalmente hoje é o dia. Essas são as expectativas. O dia de destilar a importância da já avaliação de desempenho Já colaram o conhecimento para a qualidade laboral do... do funcionário. Espero que vai correr bem. Tá bem, doutor. Yeah. Epa, Está tudo a posto. Melhor do que ninguém conhece tá bem. o livro. É isto mesmo. É só ficar preparado psicologicamente, Tá bem, tá bem. emocionalmente. Aliás, já foi tudo feito, né? Tá bem, doutor. Hoje é praticamente no campo mostrar É. o que aprendemos durante esses 4 anos. Sim. Ok? Sim, sim. Mas vai correr bem, tem Vai, certeza vai. absoluta. Essa é a expectativa, doutor. Sim, mas no âmbito da vossa experiência, Sim. eu nada, aliás, nada me tira a possibilidade de descredibilizar. Eu tenho parte. Tá bem. Yeah? Essa é a expectativa. E como é? Convidou muita gente? Não, até. Pá, isso é uma representação da família. Yeah. Yeah, A esposa, sim, tá? sim. A esposa está. A esposa tem que estar, sabe por quê? Sim. Ela é que segurou Sim, esse tempo todo. é verdade. Yeah. Que aguentou a retaguarda. Yeah. Falta retaguarda. Sim, tá bem. É paciente. Obrigado, doutor. Sim. Tá tudo bem. Lá alguma alteração na componente técnica, você tem que me segurar. Temos o suporte físico. Sim. É não gaguejar. É. Mas é assim, vai acontecer algo muito importante na sua vida. Sim. É uma virada de página. Sim. Quer dizer, as técnicas do internet e agora vai ser licenciado. Licenciado, certo. E, independentemente do resultado, nós encorajamos que continue. Sim. Já? Continue a estudar. Tá bem. Aliás, durante o período da nossa interação como professor e estudante, nós podemos ver suas habilidades. É isso mesmo. Podemos analisar. Os funcionários devem ter a noção de que são avaliados. Sim. E ao terem noção que são avaliados, vão praticamente fazer o quê? Melhorar as suas competências. É isso mesmo. Quando muito bem avaliarmos os nossos funcionários, eles vão se preocupar em exercer a atividade com zelo e dedicação, em contrapartida, em torno da avaliação terem respostas. Certo. Haverá rendimento, haverá sucesso. Mas te parabenizo antecipadamente. Tá bem, doutor. Tenha sucesso. Tá bem, doutor. São as expectativas. Sim. Tá mandando o doutor. É para si sempre. Ok. Começa a que hora exatamente? Provavelmente às 15. Às 15 horas? Sim. Porque ainda nesse momento está lá um outro colega. Tá bem-vindo à casa da sapiência. Tá bem. Estás a ver aquilo que está lá escrito? Sim. O temor do Senhor é o princípio da Da sabedoria, sim. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Certo. Então você, como não é louco, vamos nos encontrar dentro de poucos minutos. Lá na sala, doutor. Obrigado, doutor. Lhe encorajo, muita força. Mesmo. Obrigado. Para frente é o caminho, atrás é a história. É verdade. Sim. Força. Obrigado. Sim. Obrigado, doutor. Sim. Que bom encontrar a minha família. Beijinho. Obrigado, minha filhinha. Tá tudo bem? Tá tudo. E o teu? Graças a Deus. Sim. Pensa que já... Assistindo a defesa do tio. Obrigado, sobrinho. Obrigado, sobrinho. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo, é? Obrigado mesmo. Sim.
Lembrar que estamos diante de uma sessão de defesa do nosso candidato, Augusto Via Chimonde, a quem especialmente estendemos a nossa saudação. Boa tarde. Muito obrigado. Bem disposto? Sim, bem disposto. Mas tem que ser. Sim. Permitam-nos desde já tecer aqui algumas observações que devem ser cumpridas ao longo da nossa sessão de defesa. Dizer que fica proibida a circulação de qualquer membro convidado. Queremos desde já chamar a atenção aqui aos nossos fotógrafos, que nessa primeira fase de sessão fica proibida a circulação. Arrumem aí o material e depois, por favor, tomem assento. Queremos também comunicar que devereis ter, no mínimo, os telemóveis no modo silêncio, se não mesmo desligados. Proibir aqui qualquer cochicho ao longo do nosso processo de avaliação ou ao longo do tempo que decorrer a nossa ação de defesa. Desde já vamos passar a palavra ao nosso colega, que é o nosso secretário, para então proceder à leitura do despacho de nomeação do presente Corpo de Júri. Obrigado, Sr. Presidente. Gabinete do Presidente. Despacho de nomeação do Corpo de Júri para as Defesas Públicas número 199/2022. No uso das competências que me foram conferidas pelas disposições conjugadas da linha G e Q, ambas do artigo 10 do Estatuto Orgânico do Instituto Superior Politécnico da Cala, autorizo a defesa e nomeio o Corpo de Júri para provas públicas de graduação acadêmica como requisito parcial para a obtenção do grau de licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, o candidato Augusto Via Chimonde, com o tema a importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral do funcionário. Um estudo de caso na escola do segundo ciclo do ensino secundário, Liceu Candombo Chicala Xoloanga, sim. Chicala Xoloanga, que de seguida se publica. Presidente Mariano Xavier, primeiro vogal Matheus da Silva e segundo vogal Gideão Abel e o secretário Antônio Cabanda. Devolvo a palavra ao presidente de mesa. Obrigado, professor. Queremos então saber do nosso candidato aspirante Augusto Chimonde, se de facto tem aí tudo bem preparado. Tem Sim. tudo bem preparado aí? Sim. Os slides avançam, recuam? Sim. Professor. O professor Abreu está aqui. Não, o professor Gideão está aqui na turma. Dizia para lhe avisar quando a sessão começasse. Já começou. Ah, tá bem. Sim. Então, se tem tudo aí. Pode chamar. Pode chamar. Sim, está em que sala? C2. Sim. Sou Gideão. Pronto, enquanto o Sr. Gideão se calhar aparece, pode começar a apresentar. Muito obrigado. Com a permissão da mesa de jurado, quero saudar a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos e desejo boa estadia nessa sala. Eu sou o candidato Augusto Via Chimonde, candidato à licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, que o presente trabalho tem como tema a importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral dos funcionários, estudo de caso na escola do segundo ciclo do ensino secundário, Liceu Candombo, município de Chicala Xoloanga, no período compreendido 2021-2022. Que o mesmo trabalho foi orientado pelo Dr. Abreu Moco Jorge e o professor Alves Casacos, ambos mestres em diferentes áreas de conhecimento. Em gesto de introdução, a avaliação de desempenho é um tema que é abordado a nível do mundo. E em Angola a situação não foge à regra. A avaliação de desempenho está sendo utilizada pelas organizações
visando analisar através das competências dos funcionários o seu desempenho na execução das suas atividades, isso devido à necessidade do melhoramento dos resultados organizacionais. Quanto à justificativa, o presente trabalho tem como foco temático a importância da avaliação de desempenho nas organizações públicas para a qualidade laboral dos funcionários. É de fundamental importância falar deste tema, por ser um fator determinante na gestão das instituições públicas. Daí que surge a necessidade de fazer uma abordagem em torno da importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral dos funcionários, especificamente no setor da educação, município de Xicala-Xoloanga, na escola do segundo ciclo do ensino secundário, Liceu Candombo. Pouca seriedade por parte de alguns gestores no momento de avaliação de desempenho constitui como problema de pesquisa. A avaliação de desempenho nas organizações existe, mas as finalidades deste processo não são levadas de uma forma séria. Daí que se levantou a seguinte pergunta de partida: qual é a importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral dos funcionários? No que diz respeito aos objetivos, o presente trabalho tem como objetivo geral descrever a importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral dos funcionários. Os objetivos específicos: analisar através das fontes bibliográficas antigas e atuais sobre a temática de avaliação de desempenho para a qualidade laboral dos funcionários. O segundo, identificar os métodos de avaliação de desempenho utilizados na escola em estudo. O terceiro, reconhecer os fatores que influenciam a qualidade laboral dos funcionários. No que diz respeito à metodologia, que é o caminho que foi utilizado para a elaboração do presente projeto, quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Quanto aos objetivos, o presente estudo caracteriza-se como sendo uma pesquisa descritiva. E quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e levantamento. Quanto às técnicas de coleta de dados, foi empregue o inquérito por questionário em obediência à escala de Likert. No que diz respeito à avaliação do desempenho, sua evolução histórica, a avaliação de desempenho não é um assunto novo. Muitas contribuições já foram dadas em prol do tema, desde os primórdios, que o trabalhador é avaliado, embora de forma típica, sem quaisquer métodos, critérios formalizados. Todavia, de alguma forma, ele era avaliado. Mas essa prática ganhou espaço nas organizações com o advento da administração científica, que o foco estava no controle, na disciplina, na atuação do indivíduo em relação ao movimento, tempo e produtividade esperada. Com o surgimento de novas teorias administrativas, houve uma reversão de abordagem. As questões que antes eram colocadas em relação à eficiência operacional passaram a ser transferidas em relação ao homem, mas isso só foi possível ser implementado após a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito aos conceitos de avaliação de desempenho, segundo Chavinato, diz que a avaliação das pessoas que desempenham papéis dentro das organizações pode ser feita através de várias abordagens. Pode ser avaliação de desempenho, avaliação de eficiência funcional, relatório de progresso, independentemente de organização para organização. Mas, segundo Rodrigues, 2016, enfatiza que, ao nível dos conceitos de avaliação de desempenho, emerge uma diversidade do que diz respeito à avaliação de desempenho e à gestão de desempenho.
A avaliação de desempenho é um processo unilateral e discricionária, ao passo que a gestão de desempenho é um processo mais exigente e abrangente, que consiste em alinhar os objetivos individuais com os objetivos organizacionais. Através de quê? Através do estabelecimento de um plano de ação. E segundo o Horta 2020, constitua a avaliação de desempenho como sendo uma apreciação sistemática que tem como finalidade obter informações se os trabalhadores têm compreendido as suas tarefas e quais são as expectativas da organização. Ainda o decreto número 28/22, que estabelece a avaliação do agente de educação, constitua a avaliação de desempenho como sendo uma apreciação sistemática que visa analisar e medir o desempenho do agente de educação, como promoção, permitindo comparar o desempenho demonstrado e o desempenho esperado. Com que finalidade? Com a finalidade de conhecer e caracterizar este desempenho, bem como assegurar a formação e a promoção do vínculo laboral. Encontramos também os objetivos e finalidade da avaliação de desempenho. Tanto a literatura como a legislação mostraram que as organizações avaliam o desempenho dos seus funcionários por várias finalidades. Um dos objetivos primordiais é ajudar os gestores a tomar diversas decisões sobre as rotinas de recursos humanos, como promoção, formação, transferência e também demissões. Essa métrica permite identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento, bem como diagnosticar as habilidades e competências dos funcionários. Como fim último, a avaliação de desempenho trata de verificar se os objetivos estabelecidos foram alcançados, como melhorar o desempenho individual e grupal e como alcançar cada vez mais as metas e resultados. E encontramos os benefícios de avaliação de desempenho, são vantagens. Segundo o Chavenato, ele diz que quando esse sistema de avaliação de desempenho é implementado nas organizações, geram vários benefícios a partir do próprio indivíduo, do próprio gestor, na qualidade de ser gestor de pessoas e também na própria organização. Ora bem, vimos os objetivos e os benefícios, mas de quem compete nas organizações avaliar o desempenho dos funcionários? Daí encontramos os intervenientes no processo de avaliação de desempenho, onde encontramos que a avaliação de desempenho pode ser feita por próprio indivíduo, pelo líder imediato, e existem algumas organizações que procuram integrar o líder imediato e o liderado. Há outras que utilizam o modelo circular de 360 graus e há outras que criam uma comissão para avaliar o desempenho dos funcionários. Ainda há outras organizações que o Departamento de Recursos Humanos centraliza e monopoliza todo o processo. Mas tanto a literatura como a legislação mostraram que a avaliação de desempenho é da competência do chefe imediato. A avaliação feita pelo chefe imediato oferece os elementos mais confiáveis. Agora, as responsabilidades foram atribuídas às competências, mas como mensurar o desempenho dos funcionários nas organizações? Daí que surgem os métodos de avaliação de desempenho, onde nós encontramos os métodos tradicionais, que estão mais vinculados para o comportamento, que encontramos a escala gráfica, que é o método mais generalizado nas organizações, o método de escolha forçada, o método de comparação entre pares, o método de incidentes críticos, independentemente de organização para organização. E encontramos os métodos modernos, que são mais vinculados para os resultados, onde encontramos os métodos de avaliação por competência,
que é um método que nada mais senão avaliar os conhecimentos, as habilidades e atitudes dos funcionários. Com que finalidade? Com a finalidade de adequar a capacidade do indivíduo em relação à sua tarefa. E encontramos também um método de avaliação por objetivo, que é um método proposto pelo Peter Drucker em 1954. Na visão deste autor é que a avaliação do desempenho dos funcionários deve ser feita em função dos objetivos propostos. Daí encontramos fatores que influenciam a qualidade laboral dos funcionários. Quando estamos a falar dos fatores que influenciam a qualidade laboral dos funcionários, estamos a falar dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Muitas das vezes os funcionários não são apenas motivados pela recompensa, mas também pelo reconhecimento. Então, o primeiro elemento a ser considerado nas organizações é a cultura organizacional. É importante que os funcionários se adequem na cultura da organização. E a organização deve propiciar um ambiente saudável no sentido de promover a motivação e satisfação das pessoas envolvidas. Quanto à caracterização da amostra, como já foi referenciado, o presente trabalho decorreu na escola do segundo ciclo do ensino secundário Liceu Candumbo, onde os serviços administrativos são suportados por 7 funcionários e 63 funcionários operacionais, perfazendo assim o total de 70 funcionários que corresponde à população em estudo. Destes 70 funcionários, retirou-se 22 elementos que constituíram o tamanho da amostra. Foi empregue o inquérito por questionário, com as perguntas de caráter afirmativo, em obediência à escala de Likert, onde as perguntas consistiam: estou indeciso, concordo, não concordo, concordo totalmente. Quanto ao gênero, verifica-se que existe um equilíbrio, uma vez que dos 22 inquiridos, 12 são do gênero masculino e 10 são do gênero feminino, com as devidas percentagens. Encontramos aqui a primeira questão. A avaliação do desempenho dos funcionários assume cada vez mais elevada importância nas organizações. No que diz respeito a essa afirmação, dos 22 inquiridos, 90,91% concordaram com esta afirmação e 9,1% discordaram. A segunda questão: avaliar o desempenho significa fazer o juízo de valor sobre a contribuição do funcionário com o objetivo de lhe atribuir uma classificação. No que diz respeito a essa questão, dos 22 inquiridos, 90,91% concordaram e 9,09% discordaram. O desempenho significa o grau de eficiência no cumprimento de determinada função. No que diz respeito a esta parte, dos 22 inquiridos, 95,45% concordaram, 4,55% discordaram. O baixo desempenho pode ser ocasionado com os problemas relacionados com o ambiente de trabalho. Relativamente a esta questão também, 95,45% concordaram com esta afirmação e 4,55% discordaram. A qualidade de vida no trabalho refere-se ao nível de satisfação que o profissional tem em relação ao ambiente de trabalho. Também, dos 22 inquiridos, 77,28% concordaram e 18,18% discordaram.
Os benefícios podem ser um dos fatores que influencia a qualidade laboral dos funcionários. No que diz respeito a essa questão, também 95,45% concordaram e 4,55% ficaram indecisos. No que diz respeito aos métodos de avaliação de desempenho, dos 22 inquiridos, quase todos foram unânimes em afirmar que a instituição utiliza o método de avaliação por objetivo. E quanto ao período de avaliação, também a instituição avalia num período anual, em conformidade com o decreto número 28/22, que estabelece a avaliação do agente de educação, bem como o decreto número 25/94, que estabelece a classificação dos funcionários públicos. Em gesto de conclusão, o presente estudo conclui que a avaliação de desempenho é percebida por cerca de 90,9% dos funcionários como sendo de suma importância dentro de uma organização, uma vez que procura avaliar as habilidades e capacidades de um indivíduo no exercício de uma determinada tarefa. Também avaliar o desempenho significa fazer um juízo de valor sobre a contribuição do funcionário com o objetivo de lhe atribuir uma classificação. Conclui-se ainda que 90,91% dos funcionários concordaram que a avaliação de desempenho deve refletir como o funcionário ou a equipa de funcionários se posicionou face ao alcance dos determinados objetivos. Também 96% dos funcionários concordaram que o baixo nível de desempenho pode ser ocasionado por problemas relacionados com o ambiente de trabalho, tais como o clima e a cultura organizacional, a motivação e satisfação no trabalho. No que diz respeito às limitações, a primeira limitação cinge-se em que a instituição possui apenas 70 funcionários e dos 70, 22 se propuseram a responder ao inquérito. A indisponibilidade do diretor e subdiretor pedagógico é responder o inquérito. No que diz respeito às recomendações, o presente trabalho recomenda à direção da escola que antes de iniciar o processo de avaliação de desempenho, deve informar aos funcionários o método a ser implementado pela instituição para que todos tenham o domínio. Deve melhorar os aspectos relacionados com o ambiente de trabalho, visto que é um dos principais fatores do baixo desempenho. Deve também não só avaliar o desempenho do funcionário, identificar os fatores que estiveram na base do baixo desempenho. Para os estudos futuros, considera-se que seria interessante um estudo que visasse os dois lados, dos trabalhadores e dos gestores de recursos humanos. Penso também que seria interessante aprofundar mais este tema, utilizando uma amostra maior, de forma a obter resultados mais consistentes sobre este tema. Muito obrigado pela permissão e pela atenção que me foi dispensada. Era tudo quanto tinha para apresentar, Senhor Presidente, em gesto de um resumo. Muito obrigado. Nós também agradecemos pela forma brilhante da apresentação.
no nosso modo de ver. Portanto, agora queremos pedir que tome caneta, Sim, sim. procure um espaço aí com uma folha branca, para então proceder a registros. Sim, sim. Então, nós vamos passar a palavra ao professor Gideão, que é o primeiro vogal, portanto, o primeiro avaliador. Professor Gideão. Muito obrigado. Apresento-lhe o Sr. Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de tecer as considerações, gostaria de me desculpar pelo ligeiro atraso. Estava no andar de cima e havia pedido que ao candidato, que é tão louco que começasse, me desse um bip, e desde já quero agradecer aí ao meu colega, o secretário, que gentilmente foi lá e nos encontramos no caminho. Não sei, sincera desculpa e muito obrigado. Quanto ao nosso colega que nos apresenta o trabalho, inicialmente quero agradecer e parabenizá-lo pela apresentação, e eu quero tomar mesmo o adjetivo que o senhor presidente usou, brilhante. O colega está de parabéns porque a sensação de ser avaliado é muito difícil. Então, a sensação de estar apresentando alguma coisa e tem pessoas sentadas a te ouvir e pronto a avaliá-lo é desesperadora. Principalmente quando na mesa alguém está escrevendo, o desespero aumenta. Então, eu quero parabenizá-lo inicialmente pela apresentação, pelo slide que nos brindou, foi uma festa de conhecimento. Bom, eu tenho inicialmente alguns apontamentos, algumas recomendações ao trabalho que não necessariamente vão desabonar o teu trabalho, mas considerando que esse não é o produto final, então acredito que essas recomendações podem enriquecer de alguma forma o teu trabalho para a apresentação final. Bom, inicialmente na capa eu sugiro que o tema seja centralizado, né? E isso é muito interessante. Bom, o colega ao longo do trabalho foi pondo as citações diretas de forma correta, né? Imagino que aqui tem as 4 recuos e o colega, na página 23 especificamente, o colega foi colocando marcações. Eu sugiro que não sejam colocadas essas marcações, né? Eu entendo que o colega queria diferenciar uma ideia da outra, ou então que talvez estava assim no livro de Chiavenato. Mas existe uma forma de o colega colocar como se estivesse no computador, como se estivesse fazendo potência. Então está lá, naquela linha tem a 12, tem um A mais alguma coisa em cima. Então isso aqui, aí vai numerar 1, 2, mas o texto tem que ficar seguido, não pode ter parágrafo na citação. Tá. E por outra também, já falando em citação direta, o colega, eu imagino que essa seja a letra 10, mas se o colega fizer a letra 11 seria interessante. Bom, metodologicamente eu acredito que está apresentado. E indo diretamente no conteúdo, bom, o colega coloca na introdução um diálogo discursivo, como a gente chama. É quando você pega o discurso de uma ciência, de uma área que não tem nada a ver com a outra, e você faz isso dialogar. O colega fez isso na página 17, na fundamentação teórica, quando o colega cita como exemplo de avaliação de desempenho o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15. E aí quero pedir licença para falar como teólogo. A intenção foi legal, a intenção foi boa, mas acredito que o texto contextualmente o texto não seria muito este, né? Nesse texto o autor está falando de alguém que tem problema com seu amigo, depois tem que falar com ele pessoalmente, depois chamar outra pessoa. Então não seria exatamente uma avaliação de desempenho. A Bíblia tem outros exemplos que dão uma ideia de avaliação de desempenho. Eu selecionei aqui alguns, como Lucas 14, versículo 28 a 30, onde o cara fala que, ou seja, onde o autor diz que
pastor falando de Jesus do cara é interessante, né? Onde o autor fala que a pessoa que quer construir tem que sentar para avaliar se tem tudo o que precisa para construir. Outro texto que eu acredito que é bem taxativo ainda é o livro de Êxodos, capítulo 18, versículo 17, onde o sogro de Moisés aconselha Moisés a constituir equipes. E essas equipes, Moisés vai passar então a avaliar o desempenho dessas pessoas que ele for colocando. Então acredito que Êxodo responde mais à tua necessidade do que Mateus capítulo 18, nesse sentido de diálogo interdiscursivo. Tá. Obrigado. O colega está propondo um assunto extremamente importante. Obrigado. O colega está propondo uma discussão extremamente importante, que é a avaliação de desempenho, que é uma discussão, segundo o brinde que o colega nos fez, vem sendo discutida faz algum tempo. E agora nós temos outra abordagem, uma abordagem mais contemporânea, que é a abordagem da avaliação de desempenho por objetivo. Pergunta: o colega conseguiria de uma forma resumida, se for o caso, se for possível, diferenciar a avaliação de desempenho numa abordagem tradicional versus a avaliação de desempenho por objetivo, que é esta avaliação de desempenho nesta abordagem mais contemporânea? Qual é a diferença? O que a avaliação de desempenho por objetivo traz de novidade na ciência? Tá? Então, já indo na segunda questão... Senhor professor, faz favor. Sim. Então, temos a avaliação de desempenho, uma abordagem tradicional que vinha sendo discutida. E agora temos a avaliação de desempenho por objetivo. O colega mencionou no trabalho, nas primeiras páginas da fundamentação teórica, e o colega, a título de conclusão, o colega também mencionou alguma coisa a respeito. Então, era só para diferenciar para diferenciar as duas abordagens. Então, o que a avaliação de desempenho por objetivo traz de novo no campo discursivo, no campo da discussão acadêmica? Não sei se a pergunta ficou clara. Sim. Legal. Sim, doutor. A segunda questão que se coloca bom, nós estamos falando da importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral dos funcionários, tá? E quando falamos isso, estamos colocando num contexto organizacional e tal. A pergunta que se coloca é: qual é a influência direta, ou seja, impacto, né? Qual é o impacto direto da avaliação de desempenho no contexto organizacional? Ou seja, o que a avaliação de desempenho vai fazer, o que vai trazer para o contexto das empresas, para os funcionários na organização. E essa terceira questão que eu tenho é muito pessoal, e dou licença se o colega quiser responder de forma pessoal ou individual. Na tua opinião, qual deveria ser a periodicidade de uma avaliação de desempenho? Ou seja, com que frequência o empresário, o gestor de RH vai avaliar o seu pessoal, na tua opinião? O colega nos trouxe, claro, partindo da pesquisa que foi feita, o colega nos trouxe uma proposta de 1 ano, mas agora quero abrir um pouco para a apreciação do colega. Então, com que periodicidade pode ser feita, então, essa avaliação de desempenho? São 3 questões, não sei se ficaram claras. Ok. Da minha parte, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Gideão, pelas sugestões e questões feitas. Afinal de contas, é o vosso papel enquanto argumento. Gostávamos, antes de passar a palavra ao professor Mateus, saber do nosso aspirante se porventura tem tudo aí registrado, se alguma coisa lhe tenha escapado. Não. Tem tudo aí conforme? Sim, está. Quantas perguntas? São 3. Professor Gideão, é isso? Sim. São primeira? 3. A primeira, de uma forma resumida, falar de uma abordagem tradicional e abordagem moderna, que é a avaliação de desempenho, por objetivo. Sim, diferenciar. Segunda?
A segunda, qual é o impacto da avaliação de desempenho no contexto organizacional? Será a última? A terceira, o doutor perguntava, no meu ponto de vista, qual é o período de avaliação de desempenho? Ok. Sim. Pronto, professor Mateus, por favor. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o candidato pela calma e domínio do conteúdo que apresentou. E mesmo assim ainda temos aqui algumas questões para colocar, mas antes de tudo vamos dar aqui algumas pontuações para o seu trabalho. Na introdução, página 14, diz que o mundo atual está em constante mudança e estes afetam... Página 14. Sim. Obrigado. Numeração árabe. Sim. Não, é mesmo já. Sim, árabe. Não, romana. Já? Sim. Podemos? Sim. Começa a dizer que o mundo atual está em constante mudança e estes afetam tanto as pessoas como as organizações. Daí, daqui este panorama introdutório, e isto acontece em muitos livros e é uma tendência mais da linguagem jornalística. Qualquer situação como esta deve se apresentar à fonte. Onde é que tirou isto? O mundo atual está em constante mudanças. Onde tirou isso? Como é que você conseguiu dar conta que está em constante mudança? Foi uma constatação empírica. Ok? Agora, quando se fala da justificativa, naturalmente vamos aqui eleger as motivações que nos levaram a escrever a nossa monografia. Entretanto, o essencial aqui é basear-se na literatura, onde as pessoas que estudaram este tema pararam. Quais são as dificuldades que eles encontraram? Então, ia citar um livro, ia citar uma parte da literatura para dizer que o autor tal chegou até aí e isto me motivou a pesquisar. Isso chama-se gap na literatura, ia identificar a lacuna na literatura. Depois aqui vai logo já para a pesquisa, para o problema da pesquisa. Não, antes de ir para o problema da pesquisa, tinha que problematizar. Tinha que apresentar aqui o sim ou não do tema. Levantar aqui as questões problemáticas para depois chegar ao problema de pesquisa. O candidato não fez isso. Vamos aqui também, já tínhamos sublinhado aqui sobre esse capítulo que cita da Bíblia e o colega já deu aqui um grande avanço. Depois tem na página 18, numeração arábica. Sim. O termo performance em inglês refere-se ao termo que em português designamos desempenho. Não tem fonte, porque a fonte começa a dizer aí, segundo os autores, Anderson, que referem que não existe, então tem que citar a fonte deste primeiro. Outro elemento, na página 19, Câmara, Guerra e Rodrigues. Quando temos mais de dois autores, então já vamos colocar que Etiel, né? Etiel, porque são os outros. Quando temos apenas dois, né? Seria Câmara e Guerra. Mas temos o terceiro e Rodrigues, então devia haver Câmara, Etiel. Ok. Na página 22 tem aqui uma citação direta. O texto tem 3 parágrafos. O segundo parágrafo é uma citação direta e o terceiro parágrafo é uma citação indireta. Como é que isso se dá conta? Quando colocas a página em que consultou, estamos a perceber que foi uma citação direta, porque colocou a página e de lá está a retirar o que pensou. E isto tem numeração. Temos uma citação direta longa e tem uma citação direta curta. Essa é uma citação direta longa. Aqui também tem uma citação, parece ser indireta,
e muito longa. É indireta porque não tem aqui as páginas. Pontes 2010 define. Ok, o que é que acontece? Quando estamos diante de uma citação direta, longa, depois de 40 letras, então essas todas entram entre aspas. É o que devia acontecer aqui. Depois de 40 letras, tem que ter paciência para contar. E vemos que aí ultrapassou as 40 letras recomendáveis na regra ABNT. Palavras. Ok, obrigado. As palavras. Ok. Tem aqui outras situações para melhorar o seu trabalho. No entanto, a maior parte do professor Abel, os alunos já falou, o professor Gideão. E vamos aqui para as questões. Gostaria que preparasse para escrever, porque já coloquei aqui algumas questões. Primeira, ao dizer que há falta de pouca seriedade do gestor, como aferiu essa seriedade? Como aferiu essa pouca seriedade? Segunda pergunta. Segunda pergunta. Por favor. Como aferiu a pouca seriedade dos gestores? Segunda pergunta. Por que utilizou a técnica de levantamento? Terceira. Como se pode... Perdão. Terceira, como se pode... A segunda, levantamento. A segunda, por que utilizou a técnica de levantamento? Terceira, como se pode alinhar a avaliação do desempenho? Como se pode alinhar a avaliação do desempenho à gestão do desempenho? Avaliação do desempenho à gestão do desempenho. Como se pode alinhar a avaliação do desempenho à gestão do desempenho? Quarta pergunta. A quem compete efetivamente avaliar o desempenho? A quem compete efetivamente avaliar o desempenho? Última. Última. Já? Sim. Qual é a importância da avaliação do desempenho em termos gerais? Qual é a importância da avaliação do desempenho em termos gerais? Obrigado, você. Obrigado também, professor Mateus da Silva, pelas sugestões e questões. Parece que são 5 questões, certo? Sim, são 5. Fazem um total de 8 no somatório, Sim. certo? Sim. As 5 últimas questões também estão totalmente bem apontadas? Sim, estão. Pois. Sim. Pronto, a nosso ver, são questões simples. São questões simples, a nosso ver. E o senhor tem aqui a hipótese de responder já, sai aqui com 20, ou pedir-nos os 15 minutos que tem de direito. O senhor também pode beneficiar de 15 minutos para arrumar as respostas. O que é que prefere? Responder já, ficar 15 minutos? Sim. Gozar desse direito, Sr. Presidente. Tá bem. Sim.
Direito concedido. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da mesa do presídio. Na verdade, foram colocadas algumas questões. As primeiras foram colocadas pelo Dr. Gideão AB, onde a primeira consistia que, de uma forma resumida, falasse da diferença da abordagem tradicional e da abordagem por objetivo no campo acadêmico. Como já foi referenciado na evolução histórica da avaliação de desempenho, a abordagem tradicional estava mais vinculado no controle, na disciplina do indivíduo, na atuação em relação à produtividade esperada. Nós vimos que anteriormente o foco da avaliação de desempenho estava na eficiência operacional. Essa é uma abordagem tradicional. E a abordagem por objetivo é uma abordagem moderna, em que a eficiência não mais está voltada, ou seja, a avaliação de desempenho não mais está voltada no controle, mas sim na produtividade, nos resultados. Mas esses resultados devem ser baseados em função dos estabelecimentos, dos objetivos estabelecidos. Dentro das instituições existem vários departamentos. Na visão deste autor que colocou esta ideia de avaliação por objetivo, nas instituições o processo de avaliação de desempenho não pode ser generalizado, uma vez que as funções e as tarefas são de uma forma diferente. Então, o funcionário deve ser avaliado em função dos objetivos propostos. Essa é a abordagem por objetivo. A abordagem tradicional estava mais vinculada no controle, e a abordagem moderna, que é a avaliação por objetivo, está mais focalizado em que o funcionário deve ser avaliado em função dos objetivos propostos, em busca dos resultados organizacionais. E a segunda questão é qual é o impacto da avaliação de desempenho no contexto organizacional. O impacto que este processo tem no contexto das organizações é a melhoria contínua. Quando mais os funcionários forem acompanhados a forma como executam as suas tarefas, com que finalidade? Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos. Então, e ali, esta melhoria contínua está centralizada no aspecto em que o funcionário deve ser avaliado no sentido de que conheça quais são as expectativas da organização, quais são os objetivos, quais são as decisões que o gestor pode tomar quando o desempenho dele superar as expectativas da organização. Então, é um impacto muito importante no contexto das organizações. A terceira dizia, na minha opinião, qual seria o período de avaliação de desempenho. Durante a pesquisa, uma vez que a pesquisa foi direcionada à escola do segundo ciclo, aos funcionários desta instituição, e procuramos também qual é o decreto que regula esta atividade de avaliação de desempenho no setor da educação, onde nós analisamos o decreto número 28/22, que estabelece a avaliação do agente de educação. O período que determina é de 1 ano.
Mesmo o decreto número 25/94, que estabelece a classificação dos funcionários públicos, também deu ano. Mas, na minha opinião, como pesquisador, a avaliação do desempenho dos funcionários seria de uma forma diária. Diariamente deve-se acompanhar, deve-se mensurar o desempenho dos funcionários, de uma forma diária. Depois foram feitas as 3 questões que foram dirigidas pelo Dr. Gideão, e agora temos as questões colocadas pelo Dr. Mateus da Silva. A primeira questão dizia o seguinte: ao dizer que há pouca seriedade, com que fundamento? Ora bem, a avaliação de desempenho existe nas organizações, existe, mas as finalidades deste processo não são levadas de uma forma séria. Vejamos que este processo visa medir o desempenho dos funcionários com a finalidade de promover, dirigir, quando se verificar o baixo desempenho do funcionário, deve ser submetido ao processo de treinamento e desenvolvimento. Mas muitas das vezes nas organizações não se faz sentir. Chega o momento de promoções, não olham naquilo que são os resultados da avaliação de desempenho do funcionário. Então, se a avaliação tem esse objetivo de conhecer o grau de entrega do funcionário, no momento de decidir a posição deste funcionário, então deve-se observar os resultados alcançados durante 3 anos, conforme preceitua o decreto, os 2 decretos mencionados. E a segunda questão: por que utilizou a técnica de levantamento? A técnica de levantamento foi utilizada visto que permitiu a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através do inquérito por questionário. Esta é a segunda questão. A terceira dizia que como se pode alinhar a avaliação de desempenho com a gestão de desempenho. A avaliação de desempenho é um subsistema que está dentro do sistema da gestão de desempenho, onde a avaliação de desempenho acontece em função de um determinado período. Foram estabelecidos os objetivos. Em função desses objetivos, também se estabeleceu um determinado período. Então, o funcionário vai executar e no fim do dia, a pessoa competente, independentemente do período que foi determinado, então vai avaliar o grau de entrega deste funcionário. E a gestão de desempenho é um processo mais exigente e abrangente. Ele não espera como no que acontece na avaliação de desempenho, que primeiro espera executar, depois o período determinado e no fim avaliar o desempenho dos funcionários, mas sim acompanha milimetricamente a execução da tarefa do funcionário. Na gestão de desempenho, o objetivo geral da gestão de desempenho é a melhoria contínua. A quarta questão dizia quem compete efetivamente avaliar o desempenho dos funcionários. Analisando estes 2 decretos, que é o decreto número 28/22, que estabelece a avaliação do agente de educação, vamos encontrar que a avaliação de desempenho do funcionário deve ser feita através do chefe imediato, bem como o decreto número
25/94, que estabelece a classificação do agente, que estabelece a classificação dos funcionários públicos, também diz que cabe ao chefe de departamento, chefe de secção, avaliar o desempenho dos seus funcionários. E o Departamento de Recursos Humanos deve apenas apoiar com a organização deste processo, bem como na distribuição das fichas de avaliação. Então, a avaliação de desempenho é mesmo da competência do chefe imediato. A avaliação feita pelo chefe imediato oferece elementos mais confiáveis, uma vez que ele está constantemente com este funcionário e sabe o grau de entrega do mesmo. A quinta questão e última: qual é a importância da avaliação de desempenho em termos gerais? A avaliação de desempenho em termos gerais desempenha, ou seja, tem uma importância muito grande no contexto das organizações. Porque sem esta métrica, tanto as organizações como as pessoas caminham às cegas. É através dessa métrica que é possível identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento. Quais são as organizações que têm essa probabilidade de identificar quais são os funcionários que serão submetidos ao processo de treinamento e desenvolvimento, que demonstraram ao longo da execução das suas atividades, demonstraram fraco desempenho, e quais são os funcionários que ao longo da execução das suas atividades demonstraram o desempenho acima da média, se estão em condições de serem promovidos, transferidos para exercer outras funções, ou então também demissão. A avaliação também obedece a esse processo. O funcionário não produz, já foi submetido a um processo de treinamento e desenvolvimento sempre, e as organizações procuram resultados. Se o funcionário não contribui para os resultados da organização, a organização também poderá tomar uma decisão de ser demitido. Então, este processo é muito importante no contexto das organizações. Até o momento, espero que as minhas respostas venham corresponder às expectativas da mesa do presídio. Muito obrigado. Obrigado, colega. Queria passar a palavra ao segundo vogal, Dr. Mateus, caso haja algumas contra-argumentações, algumas considerações face à resposta do nosso candidato. Na verdade, o candidato atingiu o ramo das questões que eu queria que fossem respondidas. Respondeu com muita seriedade, respondeu com domínio. Algumas pontuações que nós não colocamos no início, que é relativamente à organização da bibliografia. Quando fazer a versão final, deve colocar os endereços eletrônicos, as referências eletrônicas à parte e as referências de artigos, papéis, também artigos, papers e livros à parte, num rolo único. Não pode misturar as referências eletrônicas com as referências normais. No entanto, acreditamos que é tudo. Presidente, obrigado pela palavra. Muito obrigado. Pegando um pouco da minha parte também, o candidato respondeu de forma satisfatória as questões que foram colocadas pelo segundo vogal. E da minha parte também não tenho contra-argumentações em relação às perguntas que lhe foram colocadas. Porém, tem algumas recomendações também, ainda fazendo ponte com a recomendação do Dr. Mateus sobre a separação dos
das citações, das referências relativas a papers e as citações das fontes eletrônicas, o colega pode, por exemplo, uma sugestão pode ser, por exemplo, bibliografia e depois da bibliografia, todos os livros, todas as dissertações, todos os papers, e colocar outro item como webigrafia, que são as fontes tiradas da web. Então, essa é uma possibilidade. Agora, uma das questões que o Dr. Matheus colocou, e eu me tinha esquecido quando eu fiz as minhas arguições, é exatamente sobre como é que o candidato auferiu essa relação, chegou à conclusão de que há pouca seriedade. Eu concordo com a resposta que o colega colocou, mas uma recomendação que gostaria de fazer: o termo "tem havido pouca seriedade" é uma linguagem não muito acadêmica, partindo do pressuposto da linguagem acadêmica. Essa é uma linguagem muito protestante, né? No sentido de protestar, né? E eu acredito que não é esse o objetivo aqui na linguagem acadêmica. Então, eu concordo com o colega que tem havido pouca seriedade. Acredito que nós concordamos também que tem havido pouca seriedade, mas o que a diferença ao colocar um documento, a linguagem deveria ser outra. Eu acredito que eu apontei algumas sugestões, eu não estou me lembrando, mas eu apontei uma sugestão de linguagem que poderia ser colocada nesse item, tá? E aí eu vou dar esse material para ajudar a colocar de uma forma mais amena, não muito protestante. Então, não sei se o secretário tem alguma consideração a fazer em relação às respostas. Ok. Então, a mesa do presídio reuniu e em votação foi atribuído notas separadas que deu alguma média. Desde agora eu vou passar a palavra ao excelentíssimo secretário para fazer a leitura da nota final do nosso candidato. Obrigado, senhor presidente. Ata de defesa pública do trabalho de fim de curso. Aos 26 dias do mês de setembro de 2022, às 16 horas, em sessão pública na sala B5 do Instituto Superior Politécnico da Cala, na presença do corpo de júri, presidido pelo professor Mariano Xavier Mário e composto pelos examinadores Gideão Chilundo Abel, Mateus da Silva, orientador Abel Moco Jorge, o candidato Augusto Via Chimundi apresentou o trabalho de fim de curso intitulado "A importância da avaliação de desempenho para a qualidade laboral do funcionário", um estudo de caso na escola do segundo ciclo de ensino secundário, Liceu Candumbo Chicalaxoloanga, como requisito curricular indispensável para a conclusão do curso de graduação em Gestão de Recursos Humanos. A avaliação foi feita em 2 itens. Trabalho escrito tem média 20, a apresentação oral tem média 12, a soma destes 2 itens deu como média final 16. Temos algumas observações. Deve-se adequar o trabalho às recomendações dadas pela mesa do presídio e a não observação dessas recomendações implicará a anulação do trabalho obtido. Eu, na qualidade de secretário do júri, lavrei a presente ata, que será homologada pelo presidente do corpo do júri e pelos demais examinadores e pelo candidato. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer aqui a leitura do item 7 das orientações gerais para avaliação de trabalho de fim do curso do Instituto Superior Politécnico da Cala. O item 7
Nós estamos destacando esse parágrafo, essa cláusula, porque é determinante. O seguinte, a nota final do aluno somente será validada mediante a entrega da versão final de 2 cópias do relatório ao Departamento dos Assuntos Científicos e Pós-Graduação com as correções sugeridas pela banca, no prazo máximo de 15 dias corridos após a apresentação. Ou seja, a partir de hoje, o colega, já agora a colega, tem 15 dias para a apresentação da versão final. O incumprimento desta cláusula poderá implicar na anulação da avaliação feita, estando o estudante obrigado a repetir o processo de apresentação do TFC. Ou seja, no final de 15 dias, se o colega não trazer, então o colega vai ter que agendar outra apresentação. Obrigado. Então, nada mais havendo, doutor presidente. Então, eu vou coroá-lo já agora na qualidade de presidente interino. Lembrando que o presidente, na verdade, é o doutor Mariano. Então, eu estou fazendo ao vez do presidente, então vou coroá-lo com a lapela. É lapela? Com a toca. Por favor. Obrigado, doutor. Parabéns, mano. Obrigado, doutor. Parabéns. Obrigado mesmo. Sim, sim. Parabéns. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Mateus. Muito obrigado mesmo. Sim, sim. Tá bem. Sim. Obrigado, senhor secretário. Não para. Obrigado. Mesmo. Sim, sim. Obrigado mesmo. Sim, sim. E veja o pai. Pai! Grande pai! Parabéns, já. Obrigado, papá. Parabéns mesmo. Obrigado mesmo. Força. Obrigado, pai. Não para, sim, já. sim. Obrigado. Bom, nós vamos dar a palavra ao agora licenciado, o nosso colega Armando Via Chimonte. Augusto Via Chimonte. Estou com o Armando aqui no tutor. Sim. Augusto, perdão. Por favor. Então, quero tecer algumas considerações já agora como licenciado. E, seguidamente, o candidato irá assinar aqui o protocolo. Já tem ali. Desculpa, só um momento. 2 minutos. Com a vossa permissão, deixa só que eu endereço. Obrigado. Obrigado. Tá bem. Sim. Ok. Tá bem. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela permissão. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter proporcionado esta oportunidade na minha vida. Porque é bem verdade que o homem pode traçar metas, mas o futuro depende de Deus. Então, muito obrigado, meu Criador. Em segundo lugar, quero agradecer à mesa de jurado a forma como foi dirigido esse processo, e eu considero que foi de uma forma justa e corresponderam com as minhas expectativas. Senhor Presidente, para dizer que este resultado são fruto do vosso conhecimento que foi transmitido ao longo do percurso da formação. Também não quero esquecer aquele homem incansável que é meu tutor, que sempre me acompanhou desde a formação até a elaboração desse projeto. O meu muito obrigado. Também não posso esquecer a oportunidade que esta instituição deu no mercado, porque se não pensasse de implementar este projeto no município de Escala-Choloanga, muitos de nós ainda seríamos técnico médio.
A esta instituição também, muito e muito obrigado. Não posso também esquecer a direção da educação do município de Chicalaxuluanga, que aceitou este desafio, que eu fizesse esse trabalho na escola do segundo ciclo do ensino secundário Liceu Candumbo. Muito e muito obrigado. Sem esquecer a minha esposa, que ao longo dessa trajetória contribuiu muito no engrandecimento desta obra, bem como a nossa turma, os nossos colegas, especificamente a nossa caçovita, que durante o percurso desta formação desempenhou o papel de mãe e de conselheira. A ela, o meu muito obrigado. E a toda a família que estão presentes, os convidados, bem como aqueles que de forma direta ou indiretamente contribuíram para o engrandecimento desta obra. Muito e muito obrigado. Sim. Bom, nada mais havendo, vamos então dar por encerrada esta sessão de graduação do agora doutor Augusto Via Chimonte. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Sim, sim. Obrigado pelo título conquistado. Obrigado. É uma nota de orgulho. Tá bem, meu doutor. Sim. Muito obrigado. Sim. Não, você não vai levar? Tá bem. Vai ficar lá no... Tá bem, mas vamos tirar uma foto do quadro aqui, de todos. De todos. Coloca aqui o seu PowerPoint. Tá bem. Pode ser agora. Tá bem. Vamos colocar. A do quadro fica no meio. A do quadro, sim. Sim. O tutor tem que falar. Ora andate parabéns. Já tomaram mais de chapa? Chapa.
Tchau. Valeu, Michel. Valeu muito. Valeu muito. Yeah. Boa Augusto. Doutor. Valeu. Tá tudo, né? Tá tudo. Manda comer. Obrigado. Viva. Obrigado mesmo. Valeu. Atrasaram. Oh. Obrigado, irmão. Obrigado. Já está quase. É melhor mesmo entrar. Melhor entrar. Vai começar a sessão. Yeah. Conta, pode mostrar para fazer foto aqui. Aqui, né? Epa, hoje é o dia das fotos, não é? Hoje é o dia das fotos. Hoje é o dia da vitória, é o dia das fotos. É? Tá bem. Na verdade, de forma surpreendente, enquanto docente numa das disciplinas de rotina e investigação científica, metodologia de investigação científica, ele manifestou o interesse de ser tutor. E tendo em conta as habilidades constatadas ao longo do exercício acadêmico, podemos aceitar o interesse dele. E hoje, praticamente, constatamos a realidade. Foi, de facto, uma apresentação de um trabalho de fim de curso excelente e nos sentimos satisfeitos, né? Valeu a pena termos aceito o convite formulado por ele e temos um gestor de recursos humanos preparado. Aliás, nós acautelamos-lhe a não parar por ali e continuar futuramente a exercer a função de investigação e não só conciliar a componente prática com a componente meramente acadêmica. Então, nos sentimos felizes. Foi de facto algo muito importante da minha parte aceitar, porque me sinto muito feliz pelo que vi.